A Matriz Divina, de Greg Braden, áudio 18. Quando o depois é agora. Afinal, qual verdadeiramente é o conceito que temos do tempo? Além daquele que gastamos ajudando nossos filhos no futebol, enquanto a bola ainda está em campo, ou do cálculo que fazemos para ter certeza de que estaremos no aeroporto a tempo de pegar o avião. Será que tudo o que existe para evitar que as coisas ocorram simultaneamente são apenas os segundos que preenchem os minutos do dia, como afirma a citação de John Weller no início desse capítulo? Será que o tempo existe se ninguém sabe nada sobre ele? Talvez uma questão ainda mais profunda seja indagar se aquilo que ocorre no tempo é determinado. Será que os eventos do universo já estão inscritos em uma linha do tempo que simplesmente se esgota juntamente com a nossa vida? Ou será que o tempo é um pouco flexível? Caso seja, será que os eventos dentro dele são intercambiáveis? O raciocínio convencional sugere que o tempo somente avança em um sentido, sempre para frente. E aquilo que tiver acontecido já ficou para sempre gravado no tecido espaço-temporal. Entretanto, as provas experimentais indicam que nossas ideias sobre passado e presente podem não ser assim tão bem ordenadas. Não apenas o tempo se move em dois sentidos, como Einstein postulou, como também parece que as escolhas que fazemos hoje podem realmente mudar o que aconteceu ontem. Houve um experimento em 1983 que foi elaborado justamente para testar essas possibilidades. Os resultados foram totalmente contrários aos que nos levaram a crer a respeito da passagem do tempo, e as implicações do experimento foram surpreendentes. Para fins dessa investigação, o físico John Weller propôs usar uma variação do famoso experimento da dupla fenda para testar os efeitos do presente sobre o passado. A seguir, encontra-se um breve resumo do experimento original descrito no capítulo 2. Uma partícula quântica, um fóton, foi disparada contra um alvo capaz de detectar as características do impacto, distinguindo se ocorrera como uma partícula de matéria ou se como uma onda de energia. Entretanto, antes que o alvo fosse alcançado, a partícula era obrigada a passar através de uma abertura na barreira. O mistério era que o fóton, de alguma forma, sabia quando a barreira tinha uma fenda e quando ela tinha duas. Na presença de uma abertura única, a partícula viajava e chegava ao seu destino do mesmo modo que começara a jornada, como uma partícula. Entretanto, na presença de duas fendas, ainda que no início do experimento houvesse apenas a partícula, ela tinha o mesmo procedimento de uma onda de energia e passava através de ambas as fendas ao mesmo tempo, continuando a proceder como uma onda até chegar ao seu destino. Tendo-se em vista que os cientistas eram os únicos com conhecimento sobre as aberturas na barreira, de alguma maneira, esse conhecimento prévio afetava o comportamento do fóton. A variação de Weller para o mesmo experimento incluiu uma diferença importante, imaginada para testar suas ideias sobre o passado e o presente. O fóton seria observado apenas depois de ter passado através da barreira, mas mesmo assim, antes de chegar ao seu destino. Em outras palavras, o fóton já estaria se comunicando para o alvo quando a decisão fosse tomada sobre como ele seria observado. Ele imaginou duas formas diferentes para se certificar de que o fóton havia alcançado o alvo. Uma dessas formas previa o uso de uma lente para vê-lo como partícula e a outra usava uma tela capaz de sentir ondas. E uma diferença importante, pois nos experimentos anteriores os fótons agiam de modo como se esperava que agissem conforme a maneira pela qual fossem observados. Isso é, eram partículas quando medidos como partículas e ondas quando medidos como ondas. Dessa maneira, nesse experimento, se o observador
escolhesse ver o fóton como partícula, as lentes estariam colocadas e o fóton passaria através de uma única fonte. Se a escolha do observador fosse ver uma onda, a tela seria mantida no local e o fóton passaria através de ambas as fendas da barreira. O argumento decisivo consistia em que a decisão era tomada depois que o experimento já havia sido iniciado, o presente. Mas apesar disso, era capaz de determinar o comportamento da partícula quando o experimento tinha começado, passado. Wheeler chamou esse teste de experimento da escolha retardada. Baseado nesse tipo de investigação, aparentemente, o tempo como nós o conhecemos em nosso mundo físico não tem efeito algum no domínio quântico da energia. Se uma escolha posterior determinar como alguma coisa aconteceu no passado, Wheeler propõe que o observador, abre aspas, possa optar por ficar sabendo da característica depois do evento já ter ocorrido. Fecha aspas. As implicações do que ele diz abrem a porta para uma possibilidade poderosa para nossas relações com a passagem do tempo. Wheeler sugere que as escolhas que fazemos hoje podem, de fato, afetar diretamente as coisas que já aconteceram no passado. E se esse for o caso, isso poderia mudar tudo. E então, isso é verdade? Será que as decisões que tomamos agora influenciam ou até mesmo determinam o que já ocorreu? Todos já ouvimos gente sábia afirmar que temos o poder de transcender as mágoas mais profundas. Mas será que essa capacidade também nos possibilita reescrever o passado que levou àqueles acontecimentos? Dificilmente poderíamos nos esquecer de como as coisas podem ficar embaralhadas pelo simples fato de formularmos uma questão como essa. Basta que nos lembremos do que aconteceu com o personagem principal, Marty McFly, do filme De Volta para o Futuro, protagonizado por Michael J. Fox, quando ele teve a oportunidade de fazer isso. Entretanto, imagine as possibilidades se nós pudéssemos, por exemplo, tirar lições das guerras mundiais do último século, ou do nosso casamento que acaba de terminar, e fazer escolhas, hoje, que impedissem o acontecimento de tais coisas. Se pudéssemos fazer isso, o efeito seria equivalente ao de uma grande borracha quântica, que nos possibilitaria alterar o curso dos eventos que nos trouxeram sofrimento. É precisamente essa questão que conduziu a outra variação do experimento da dupla fenda. É interessante notar o fato de essa experiência ter recebido justamente o nome de experimento de borracha quântica. Ainda que esse nome pareça complicado, sua explicação é simples e trata-se realmente de um modelo assustador em suas aplicações, de modo que vamos passar diretamente à exposição do que se trata. O que esse experimento acaba demonstrando é que o comportamento das partículas, quando o experimento começa, aparentemente é determinado inteiramente por coisas que só terão acontecido depois que o experimento terminar. Em outras palavras, o presente tem o poder de mudar o que já ocorreu no passado. Esse é o chamado efeito da borracha quântica. Coisas que acontecem depois do fato podem mudar, apagar a maneira pela qual as partículas se comportaram em um determinado momento do passado. Coloca-se aqui uma pergunta óbvia. Esse efeito ocorre só com partículas quânticas ou também é válido para pessoas? Ainda que sejamos feitos de partículas, talvez nossa consciência seja a cola que nos mantém acorrentados aos eventos que percebemos como realidade. Guerras, sofrimento, divórcio, pobreza e doença. Ou talvez aconteça outra coisa. Talvez já tenhamos mudado nosso passado por termos aprendido com nossos erros. Talvez até façamos isso o tempo todo. Talvez seja tão comum esse fato de nossas decisões reverberarem retroativamente que isso pode estar ocorrendo sem percebermos, sem nem pensarmos duas vezes. Talvez o mundo que vemos hoje
malgrado a aparência que tenha, seja o resultado do que já captamos, refletido pelo que já passou. Certamente é preciso pensar nisso tudo, e no momento as pesquisas aparentemente apoiam essa possibilidade. Pensem bem no que isso significaria se isso fosse verdadeiro. Se nosso mundo de fato atuasse em retrospecto cósmico, com as lições do presente alterando o passado. No mínimo, isso significaria que o mundo que vemos hoje é o resultado do que já aprendemos. E sem as lições que tivemos, as coisas poderiam estar muito piores, não poderiam? Independentemente do fato de sermos capazes ou não de mudar o passado, é claro que as escolhas que fazemos agora determinam o presente e o futuro. Todos os três, passado, presente e futuro, existem dentro do receptáculo da matriz divina. Como somos parte da matriz, é bastante razoável que sejamos capazes de nos comunicar com ela, de um modo que seja significativo e útil para a nossa vida. De acordo com os experimentos científicos e nossas tradições mais caras, é isso que fazemos. O denominador comum das investigações dos capítulos precedentes tem duas vertentes. Primeira, as investigações nos mostram que somos parte da matriz divina. E segundo, elas demonstraram que as emoções humanas, crenças, expectativas e sentimentos são a linguagem que a matriz divina reconhece. Ainda que por mera coincidência, é interessante assinalar que essas experiências são as mesmas que aparecem nos textos bíblicos cristãos e que foram desestimuladas pela cultura ocidental. Hoje, entretanto, tudo isso está mudando. Os homens estão sendo incitados a honrar suas emoções e as mulheres a explorar novas maneiras de expressar o poder, na realidade, uma parte natural da existência delas. É claro que a emoção e o sentimento e a crença são parte da linguagem da matriz divina e que existe um tipo de emoção permitindo-nos experimentar o campo de energia que conecta o universo de maneiras tão poderosas, naturais e capazes de curar. A pergunta é: como reconhecer a resposta que a matriz divina dá às nossas perguntas? Admitindo que nossos sentimentos, emoções, crenças e orações estejam fornecendo um código para as coisas quânticas do universo, o que então nosso corpo, vida e relacionamentos estão nos dizendo sobre nossa parte nessa conversação? Para responder a isso, precisamos reconhecer a segunda metade de nosso diálogo com o universo. Como entender então as mensagens vindas da matriz divina? Parte 3. Mensagens da Matriz Divina. Vida, amor e cura na consciência quântica. Capítulo 6. O universo conversa conosco. Mensagens da Matriz. Abre aspas. Quando o amor e o ódio estão ambos ausentes, tudo fica claro e sem disfarce. Entretanto, se fizermos a menor distinção, o céu e a terra ficam infinitamente separados. Fecha aspas. Zheng Tsan, filósofo do século VI. Abre aspas. Somos ao mesmo tempo o espelho e a face que nele se reflete. Fecha aspas. Rumi, poeta do século XIII. Enquanto falamos com a matriz divina, usando a linguagem do sentimento e da fé, os capítulos anteriores também descrevem que a matriz nos responde por meio dos fatos que ocorrem em nossa vida. Nesse diálogo, nossas crenças mais profundas transformam-se no projeto de tudo o que experimentamos. Nosso diálogo com o mundo é constante e não termina nunca, quer se trate da paz no mundo, da cura de nossas crenças, dos relacionamentos e amores ou de nossas profissões. Como esse diálogo não se interrompe, não conseguimos ser observadores passivos sem tomar parte ativa na vida. Sendo conscientes, por definição, somos criativos. Algumas vezes, o diálogo é sutil e algumas vezes não é. Independentemente do grau de sutileza, entretanto,
A vida no universo refletido promete que, entre desafios e alegrias, o mundo é nada mais, nada menos do que o reflexo que a matriz traz de nossas convicções mais verdadeiras e profundas. E isso também inclui nossas relações íntimas. Ainda que o reflexo seja fiel, algumas vezes temos dificuldade de aceitar o reflexo de nossas imagens como a percebemos por meio de outras pessoas. Elas também podem ser o caminho mais curto para a nossa maior cura. A realidade refletida. Em 1998, uma experiência no Tibete me fez ver uma eficiente metáfora para o modus operandi da conversão quântica. Estávamos a caminho da capital, Lhasa, e nosso carro fazia curva na estrada que leva a um pequeno lago na base de um penhasco. O ar estava totalmente parado. A água refletia perfeitamente toda a paisagem em volta. De onde estávamos, víamos a corpulenta imagem de um Buda, artisticamente entalhado na rocha, refletida na água do lago. Aparentemente, ela estava em um lugar do penhasco com a vista para o lago, embora eu não pudesse distinguir a imagem propriamente dita naquele momento. Tudo o que via era seu reflexo. Somente quando completamos a curva pude perceber com os meus próprios olhos o que tinha imaginado como fosse a origem do reflexo. E ali estava ela, esculpido em alto relevo. O Buda se projetava como uma marquise sobre o lago, libertado da rocha viva, como uma testemunha silenciosa perante todos os passantes. Nesse momento, a imagem do lago se tornou uma metáfora do mundo visível. Enquanto fazíamos a curva e víamos o Buda na água, seu reflexo era a única maneira de sabermos que a estátua existia. Ainda que suspeitasse que o lago estava refletindo alguma coisa física, de onde eu estava simplesmente não podia ver a origem do reflexo. Semelhantemente, diz-se que o mundo é o reflexo de uma realidade mais profunda, esculpida no tecido do universo. Uma realidade que simplesmente não podemos ver de onde nos encontramos, por estarmos dentro dela. Tanto a tradição antiga quanto a ciência moderna sugerem que o que vemos como relacionamentos visíveis da vida nada mais são do que o reflexo de coisas que estão acontecendo em outro domínio, em um lugar que não podemos perceber a partir do nosso ponto de observação no universo. E tão certamente como eu sabia que a imagem na água espelhava alguma coisa real e sólida, podemos ter certeza de que a vida nos informa sobre eventos que acontecem em outro âmbito da existência. Apenas porque não podemos observar esses eventos, isso não significa que eles não sejam reais. As tradições antigas sugerem de fato que o mundo invisível é mais real do que o visível. Como Baum disse na introdução, nós simplesmente não podemos vislumbrar essa realidade mais profunda da posição que ocupamos no espaço-tempo. Ainda que não possamos perscrutar diretamente esse domínio invisível, alguma indicação nós temos do que lá ocorre, porque podemos ver seu reflexo no nosso dia a dia. A partir de tal perspectiva, nossas experiências diariamente servem de mensagens para essas realidades mais profundas, comunicações de dentro da matriz divina propriamente dita. E assim como para entender um idioma precisamos compreender o significado das palavras, precisamos reconhecer a linguagem da matriz divina para que possamos nos beneficiar de suas mensagens. Algumas vezes, as mensagens que chegam são diretas e não admitem dúvidas, mas outras vezes as perdemos completamente por serem muito sutis. Entretanto, muitas vezes podemos pensar que estamos vendo uma coisa quando, de fato, as mensagens estão nos dizendo outra bem diferente. Nem tudo é o que parece. Uma súbita rajada de vento me atingiu naquele instante e fez meus olhos arderem. Fixei o olhar na área em questão. Não havia absolutamente nada fora do comum. Não posso ver nada, eu disse. Você acaba de perceber, ele replicou. O quê? O vento? Não se trata apenas do vento, ele disse gravemente.
Pode lhe parecer que é o vento, porque o vento é tudo que você conhece. Nesse diálogo, Dom Juan, o feiticeiro índio dos Yaquis, ensina ao estudante Carlos Castaneda as sutis realidades do mundo invisível. No livro Viagem a Ixtlán, Castaneda, um antropólogo que documenta os costumes do velho mago, aprende muito rapidamente que ele não podia confiar nos filtros de sua percepção como tinha sido condicionado no passado. Como ele acabou descobrindo, o mundo vivia em planos visíveis e invisíveis. Por exemplo, Castaneda tinha sempre ouvido dizer que, quando os arbustos se movem ao nosso lado e sentimos uma rajada de ar frio no rosto, é o vento que está se movimentando. No exemplo acima, o mestre de Castaneda lembra-lhe que ele somente está sentindo o vento porque o vento é tudo o que ele conhece. Na realidade, a brisa fluindo contra o rosto e balançando os cabelos poderia ser o vento ou a energia de um espírito chamando a atenção para sua presença. Castaneda rapidamente descobre que tal experiência nunca mais seria apenas o vento novamente. Por meio dos filtros de nossa percepção, fazemos o possível para encaixar romances, amizades, finanças e nossa saúde dentro da estrutura estabelecida pelas experiências passadas. Ainda que essas fronteiras possam funcionar, até que ponto elas realmente nos são úteis? Quantas vezes reagimos à vida de uma maneira aprendida com outras pessoas, em vez de reagirmos com base na nossa própria experiência? Quantas vezes não nos privamos de ter mais abundância, relacionamentos mais profundos ou empregos mais compensadores, porque determinada oportunidade que cruzou nosso caminho parecia semelhante a uma outra do nosso passado, nos prendendo e obrigando a fazer o contrário? Estamos sintonizados com o nosso mundo. Dentro do contexto da matriz divina, somos parte de cada parcela de grama, de todos os seixos e de todos os córregos e rios. Fazemos parte de cada gota de chuva e também do vento frio que sopra no nosso rosto ao sairmos de casa de manhã cedo. Se nosso vínculo com o mundo todo é tão profundo, é razoável que vejamos uma prova de tal conexão todos os dias de nossa vida. Talvez realmente vejamos a evidência disso, possivelmente todos os dias, mas de maneiras que não reconhecemos ou nem mesmo notamos. É fato sabido que quanto mais convivemos com pessoas, lugares e coisas, mais à vontade nos sentimos com elas. Para a maioria de nós, andar na sala da própria casa, por exemplo, é uma experiência mais gratificante do que atravessar a sala de recepção de um hotel em outra cidade. Ainda que o hotel possa ser mais novo e ter os tecidos, carpetes e estofados mais finos, simplesmente não nos sentimos em casa. Quando passamos por uma experiência desse tipo, nossa satisfação vem da sintonia fina, da energia sutil que faz com que nos sintamos em equilíbrio com o mundo. Nós damos a esse equilíbrio o nome de ressonância. Até certo ponto, estamos em ressonância com tudo ao nosso redor, com nossos carros, nossa casa e até mesmo com os aparelhos domésticos que usamos diariamente. Razão pela qual exercemos influência sobre outras pessoas, sobre nossa vizinhança e sobre o mundo em geral, simplesmente pelo fato de estarmos presentes. Não deveria causar surpresa, portanto, que quando uma coisa muda dentro de nós ou nas coisas do nosso entorno, tais mudanças aparecem em nossa vida. E assim acontece. Algumas vezes, essas mudanças acontecem de maneiras sutis. Por exemplo, tive um carro americano que tinha mais de 480 mil quilômetros rodados com o motor original na época, em que o vendi, em 1995. Sempre tive o maior cuidado para que o meu velho companheiro tivesse a aparência de novo e me levasse são e salvo das montanhas do Colorado às colinas de Napa, na Califórnia, e me trouxesse de volta ao deserto do Novo México.
Ainda que o carro desse partida e rodasse perfeitamente na minha mão, ele nunca deixou de dar problema quando eu o emprestava a alguém. Invariavelmente surgia algum barulho novo no motor, uma luz de advertência aparecia acesa no painel, ou ele simplesmente parava de funcionar quando o toque pessoal de outro indivíduo se fazia sentir na direção. Também, invariavelmente, bastava que eu fosse para o volante assumindo a direção para o problema se resolver espontaneamente, desaparecendo de modo inexplicável. Ainda que o mecânico me assegurasse de que essas coisas acontecem o tempo todo, estou seguro de que depois de alguns alarmes falsos, ele começou a suspeitar de outras razões sempre que via meu Pontiac de 480 mil quilômetros rodados parado no pátio de sua oficina. Embora não possa demonstrá-lo cientificamente, conversei com muitas outras pessoas para me certificar de que essa minha experiência não era fora do comum. Os aparelhos que usamos diariamente parece que funcionam melhor em nossa presença. Algumas vezes, entretanto, nossa ressonância com o mundo se revela de maneira menos sutil, por meio de uma mensagem mais difícil de ser compreendida, como a que se percebe no exemplo a seguir. No início de 1990, em Denver, parei de trabalhar na indústria bélica e comecei a morar temporariamente em São Francisco. Durante o dia, promovia seminários e escrevia meu primeiro livro, e no período noturno trabalhava como consultor. Especificamente, eu procurava orientar as pessoas para compreenderem melhor a grande influência da emoção em nossa vida e seu papel nos nossos relacionamentos. Uma de minhas primeiras clientes descrevia um relacionamento que era um belíssimo exemplo de como a ressonância com o mundo podia ser profunda e como ela podia ser entendida ao pé da letra. Ela se referia ao seu relacionamento com um homem de sua vida como um encontro que não terminava nunca. Durante mais de 10 anos, o relacionamento deles parecia um beco sem saída. Suas conversas sobre casamento pareciam sempre terminar em discussões amargas. Embora eles não pensassem em se separar, desejassem mesmo continuar vivendo juntos. Uma noite, minha cliente me contou uma experiência de ressonância tão clara e intensa que não deixava dúvida sobre a ligação da ressonância com o nosso mundo. Conte-me como você viveu nessa última semana, pedi. Como anda a vida em casa? Poxa, nem queira saber o que tem acontecido, ela começou. Que semana esquisita. Primeiramente, enquanto meu namorado e eu estávamos vendo TV no sofá, ouvimos um barulho terrível vindo do banheiro. Quando fomos ver o que tinha acontecido, você nem queira saber o que encontramos. Nem desconfio que possa ter sido, eu disse. Mas agora você realmente me deixou curioso. O que aconteceu? Bem, a tubulação de água quente debaixo do lavatório tinha explodido e arrancado a porta do armário embaixo da pia, que foi parar na parede do outro lado do banheiro, ela contou. Nossa, exclamei. Nunca tinha ouvido nada semelhante a isso em minha vida. E isso não é tudo, continuou contando. Tem mais. Quando fomos até a garagem para pegar o carro, a água quente havia inundado todo o piso. O aquecedor também tinha explodido e havia água em toda parte. Então, quando demos marcha ré para sair com o carro, a mangueira do radiador também explodiu e o anticongelante aquecido foi para todo lado. Ouvi o que a mulher estava contando e instantaneamente reconheci o padrão. O que estava acontecendo em casa nesse dia? Perguntei. Como você diria que seu relacionamento estava indo? Isso é fácil, disse impulsivamente. A casa estava como uma panela de pressão naquele dia. Ela então parou de repente e me encarou. Você não está achando que essa tensão em nosso relacionamento tem a ver alguma coisa com o que está acontecendo, está? No meu mundo, repliquei, tem tudo a ver com o que está acontecendo. Estamos em sintonia com o mundo, e o mundo nos mostra fisicamente a energia que experimentamos emocionalmente. Isso algumas vezes é sutil, mas em seu caso foi literal. Sua casa inteira refletiu a tensão que se passava entre você e seu namorado. E para fazer isso,
apelou para a própria essência que durante milhares de anos tem sido usada para representar a emoção, a água. Veja só como foi bela, intensa e clara a mensagem que você recebeu do campo. E agora, o que você vai fazer com ela? Princípio 17. A matriz divina no nosso mundo funciona como espelho dos relacionamentos que construímos com nossas crenças. Independentemente de reconhecermos nossa conexão de ressonância com a realidade que nos cerca, essa conexão existe por meio da matriz divina. Se tivermos sabedoria suficiente para compreender as mensagens que nos chegam do nosso entorno, nosso relacionamento com o mundo pode nos ensinar muito. Algumas vezes, pode até salvar a nossa vida. No próximo áudio, quando a mensagem é um aviso.